preciosa, que é a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito e louvado seja. Muito obrigada, Jesus, por tu ter morrido naquela cruz por mim e por todos os meus irmãos. Agradeço por tua oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu convido a cooperadora Francisca para cantar este louvor da harpa. 545, aquilo ali. A carta do Senhor. 145, hein? 545. Glória a Deus, aleluia. Salva na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. O hino muito inspirado, meu Salvador Jesus, né? E o 545 é que Deus está na nossa vida, né? Que Deus é conosco. Deus enviou o seu Filho amado. 545, vamos louvar? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu os meus pecados, mas refugiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem então tereis vitória e verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agora aplaudir, Jesus faz palma. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Peço à igreja ficar de pé, que nós vamos ler a palavra oficial desta noite. Aleluia. Santa cruz do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor para todos.
encontra em Gênesis capítulo 1. Já vai estar na tela, tá? Vai estar na tela? Vai. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oh, Jesus. Foi até demais. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, e num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou o mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Não é esse? É isso mesmo. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Pode dar uma pausa antes? O luminar maior do dia é o sol, É o e o sol, outro é a luz. é a lua. Glória a Deus. Tudo é E diferente. Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produza nas águas abundantemente répteis de alma vivente, e foram as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Somente até aqui. Eu convido o presbítero Alisson para fazer a oração da fé. Você está bem?
Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, vamos orar nesta noite, confiando que o Senhor Ele é poderoso para fazer muito mais nas nossas vidas. Quem tem seus pedidos de oração, pode se manifestar nessa noite. Vamos orar uns pelos outros, pedindo que os irmãos também orem pela minha casa, pela minha família, para que o Senhor continue nos abençoando. Orando também pelos que estão enfermos, para que o Senhor possa restaurar e possa entrar com providência. Oramos, querido e bondoso Deus, Deus Criador de todas as coisas, Deus que criou o céu e terra e tudo que nela há. Nessa oportunidade que estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua face, diante, Senhor, da Tua santidade. E foi, Senhor, esboçado cada pedido, cada desejo nessa noite, e aqueles que manifestaram os seus pedidos, é porque crê que o Senhor é poderoso para fazer. Pai, colocamos nas Tuas mãos nesta noite, cada pedido, Senhor, foi feito diante do Teu altar. Cada causa que diante dos nossos olhos, que diante do Senhor dos homens parece até impossível, mas segundo a Tua palavra, tudo é possível para Ti. Deus, visita nesta noite cada lar, cada família, ó Deus, e aquela família que está, ó Deus, quem sabe enferma, ó Deus, entra com uma cura, Senhor, nesta noite. Eu convido a irmã, a cooperadora Maria das Graças, para cantar o louvor que Deus colocar no coração dela, e nós vamos semear na casa do Senhor. Quer cantar com ela? É porque a letra eu não sei muito bem. Tem como botar no meu pregador de hoje só a letra? Como é que é o nome? Pregador de rosa. Onde eu souber, eu ajudo, viu? Só a letra, pode começar. Vai pegar a paz do Senhor. Amém. Porque pegasse a rosa e não nos braços espinhos, quando vier as provas, o cristão deixa o caminho. É tu que vai. Prega. Deixa eu ir ali para a irmã aqui, porque eu pensei que ele ia colocar ali. Que faz tempo que eu não Aquela letra. Por que esse filme não vem? Do outro lado.
será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nem o valor ela tem. Glória a Deus, achei agora o louvor lá. E a luz acabou. E Jesus voltou. Eu convido o presbítero Alisson, para que ele vai ser o preletor hoje. Vamos orar por teu servo. Vamos levantar as mãos. Santíssimo Deus, eterno Pai, estamos aqui esta noite pela vida do ministro da palavra esta noite, que vai ao culto de ensino espirituais. Que o Senhor venha usado grandemente, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar. Continue abençoando a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos? Amém. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado nesta noite pela vida de cada um dos irmãos presente neste lugar. Hoje é culto de ensino, ainda estou me adaptando a essa parte aí do ensino. Terça-feira estivemos ali no pastor Ayrton, né? Fui conhecer a igreja ali. E o Senhor, glória a Deus, está abençoando. Eu gostaria de convidar os irmãos. Irmão, hoje eu quero, terça-feira eu preguei sobre o cativeiro de Judá, os motivos que levaram o povo para o cativeiro, e hoje eu quero pregar sobre as consequências do cativeiro. O que o cativeiro trouxe para o povo de Israel, o povo de Judá, após a sua ida para a Babilônia. Convido os irmãos para abrir livro de 2 Crônicas, capítulo número 36. Livro de 2 Crônicas. Deixa sua Bíblia aberta que nós vamos ler bastante versículos, tá? Capítulo 36. Vamos ler 36, né? vamos ler do 16 até o 21. 16. Até o 21. E aí os irmãos deixam a Bíblia aberta para a gente ler bastante. 36, 16. Para a gente ler bastante texto hoje, tá? Como é, irmão? Deixa a Bíblia aberta para a gente ler bastante versículo hoje aqui. Tá certo. A gente memorizar, né? Amém. Aprender uns com os outros. 2 Crônicas 36, versos 16, diz assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Verso 17: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos
a espada na casa do seu santuário e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos descriptos, e todos os deu na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, 18. Está na tela aí? Tá. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os seus tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. O 19. E queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e o fizeram-se servo dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor e pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse do seu sábado, e todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. Então, antes de entrar no texto, esse último versículo aí, não é? A terra, eles tinham que plantar, mas não séria, e a cada 7 anos não podia mais plantar, a terra tinha que descansar no 7º ano, para que não podia plantar, para que a terra descansasse. Isso estava na lei. Então o que acontecia? O povo, eles não estavam dando descanso para a terra. Quando chegava no 7º ano, continuava plantando. Então, um dos motivos de o povo ter sido levado para a Babilônia foi justamente para dar esse descanso para a terra aqui, porque eles não estavam dando esse espaço aqui, que era de plantar até o 6º ano. No 7º ano não podia fazer nenhum tipo de plantação, porque a terra precisava descansar. Então os irmãos observam, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se descansasse, se agradasse do seu sábado, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então, nesse período de 70 anos, a terra, ela teve o seu repouso, porque estava na lei, e o povo não estava cumprindo. Irmãos, hoje eu não vou falar do cativeiro em si, mas eu quero falar das consequências do cativeiro. Então nós tivemos 2 cativeiros, lembra do céu? Nós tivemos o cativeiro do reino do norte e tivemos o cativeiro do reino do sul. Então, esse texto que nós lemos aqui está relacionado ao cativeiro de Judá ou ao cativeiro do reino do sul. E agora, quando nós lemos Números, vamos ver aí Números, capítulo 33, para a gente entender. Vou ser rápido aqui para a gente ler bastante texto, tá bom? Número 33, a partir do versículo de número, vou deixar aqui, a partir do versículo 50. Números 33, irmão, está meio devagarzinho, porque é tudo de ensino, mas depois Deus vai nos abençoar. Deus manda lançar fora os moradores. Olha, o Senhor falou a quem? O Senhor falou a Moisés. Aonde? Nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo:
fala aos filhos de Israel e diz: diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Amém? Então, isso os filhos de Israel precisavam cumprir ou fazer quando eles chegassem na terra de Canaã. E aí, nós não vamos nos adentrar nesse texto aí para a gente não perder tempo, mas quando os irmãos leem os livros de Juízes, vão perceber, capítulo 1, capítulo 2, que eles fizeram tudo o contrário. Não expulsaram o povo, fizeram aliança. Então eles não cumpriram com aquilo que Deus havia pedido para que eles fizessem. E quando nós lemos Deuteronômio capítulo 28, os irmãos vão perceber que ali Deus fala da bênção, mas fala também da maldição. E entre a maldição estava justamente o cativeiro. Se o povo desobedecesse, eles seriam levados cativo para a Babilônia. Coloca aí, pastor, Deuteronômio 28, 48. O Faustão está no 48, porque ele estava já no 28. 48. Olha, assim servirás ao Deus Os teus inimigos que o Senhor enviará contra ti. com fome, Com fome e com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá o jugo de ferro, até que te tenha destruído. o meu outro pastor. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. 50. Nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Então, aqui nós tínhamos a bênção e tínhamos também a maldição. Então, se o povo, ao adentrar ou chegar ali em Canaã, e eles não obedecessem a Deus, eles iriam ser levados para uma outra nação. E o interessante aqui é que nesse versículo 50 fala que era uma nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará
ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, observe que Deus ele vem advertindo o povo. Vem falando que ele iria deixar Judá desabitada. Ele também fala aqui, por intermédio de Jeremias, que toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto. E essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Então Deus começa agora a advertir o povo. E há um versículo na Bíblia que se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não deve endurecer o vosso coração. E Deus, irmãos, não tem ninguém por inocente. Deus não tem como dar uma desculpa para Deus. O povo não poderia chegar ali na Babilônia e dizer assim: olha, nós não fomos avisados. Deus foi injusto para conosco de maneira nenhuma. Deus ele começou a advertir o povo, falar com o povo por intermédio do profeta, que se o povo não se arrependesse, que se o povo continuasse fazendo as coisas erradas, praticando a idolatria, eles seriam levados cativo para a Babilônia. Aleluia, Deus. E aqui eu queria ver com os irmãos. Aqui nós temos a advertência da parte de Deus. Nós temos aqui alguns motivos, irmão Francisca, que levou o povo cativo para a Babilônia. Aí eu queria que o pastor colocasse o profeta Miqueias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9. Por que o profeta Miqueias? Porque o profeta Miqueias ele foi também profeta nesse período aqui, né, que abrangeu aqui o rei Zedequias, o rei Joaquim, o rei Jeoaquim. Então ele também foi profeta nesse período aqui. Olha, observe um dos motivos aqui que o povo foi levado para a Babilônia. Ouve agora isto, vós, chefe da casa de... Então aqui estava uma advertência para o rei. O chefe aqui era o rei. E ele diz aqui: vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e pervertei tudo o que é direito. Então os irmãos percebem que aqui havia uma corrupção. Não havia justiça, não estava praticando juízo. Então Deus ele começa agora a advertir: ouve agora isso, vós, chefe da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e pervertei tudo que é direito. Sabe o que essa aqui era? Suborno. Na hora de julgar a causa, não dava a causa para o necessitado. Eles pervertiam o direito, e isso Deus estava contemplando do alto céu. Quando chegamos no versículo de número 10, olha, edificando a Sião, me ajuda aí com o quê? Justiça. Com injustiça. E com o quê? Edificando Sião com Sangue. Sangue, e a Jerusalém com injustiça. Então, os irmãos observem que havia também a violência. Além
Segundo as Crônicas 24, depois eu vou botar para Miqueias, tá, pastor? Senão a gente não entende nada. A gente sai daqui tontinho, e não entende nada. Já está a Segunda das Crônicas aí? Segunda Crônica 24, versículo. A partir, eu acho que é o versículo 17. É isso mesmo. Vamos lá. Os irmãos aí que eu vou acompanhando. Vamos lá, pastor. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens dos bosques e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. 19, pastor. Porém enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho de sacerdote, Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Vamos ver a violência agora? E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. Amém, irmãos? Aí volta lá para Miqueias, pastor. Então, os irmãos percebem que eles aqui, além da injustiça, eles estavam praticando a violência, havia assassinato, morte. Então, quando morre aqui o sacerdote Joiada, os irmãos percebem que eles entram pelo caminho da corrupção. Deus manda ao profeta Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, e o rei manda apedrejar, manda matar. Então estava acontecendo também aqui a violência. Era desse aí que estava? Era o 10, não? Edificando a Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Então havia aqui a violência, havia aqui a morte, havia o assassinato. Põe para o outro, pastor. Olha, Os seus chefes dão as sentenças por presente. segura. Então, na hora de julgar, não havia um julgamento justo. Recebiam aqui, irmã Juscelia, vamos dizer que era suborno. Na hora de julgar as causas, não havia um julgamento justo, e seus chefes dão a sentença por. Então, se alguém ia lá, pagava, ele ganhava a causa. Por dinheiro se vendia. E vale a pena abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer que muitas pessoas hoje, não é, vende a palavra de Deus, vende o dom, aleluia, que Deus tem dado. Glória seja dada o nome santo do Senhor. Dá a sentença, aleluia, por presente. E o que diz mais a Juscelia? Profetas adivinham por dinheiros. Então, E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. então, o que é que fazia o sacerdote? Ensinava Por interesses. Então, E os não era por amor. Era não. E os profetas faziam o quê? E os profetas adivinhavam por dinheiro. E o que é que se faz hoje? O que é que revela hoje, né? É isso mesmo, a mesma coisa. Não Então, mudou nada. As pessoas da internet aí que me perdoem, mas o que acontecia aqui? É a mesma coisa. Percebam que o chefe, ele
eles davam uma sentença por presente. O sacerdote ensinava por interesse, não era por amor. Estava fazendo, mas querendo receber em troca. E aí o que é que fazia os profetas? Adivinhavam por dinheiro. E hoje as pessoas não é convidado para pregar, Ainda usa o nome de Deus. usa o nome de Deus, Como eles aí também. né? E Deus está me revelando que X vai me dar X, X vai me dar X. Então, era o que estava acontecendo aqui, eram os profetas E eles adivinhando por dinheiro, né? Embaixo ainda diz que eles, ainda dizendo que o Senhor estava no meio deles, enganando-se a eles mesmos. Eles se Isso. enganando-se a si mesmos. E na verdade Deus não estava no meio deles. E aí nós vamos para o 12, pastor, para a gente pular aqui para ver se dá para a gente. Chega lá. Portanto, por causa de vós, Assim diz o Senhor. Sião será o quê? Sião será lavrada. Lavrada como um campo. E Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Percebam que Jeremias já tinha falado isso aí. Então Miqueias repete e fala aqui que, portanto, por causa de vós, por causa do chefe, por causa do sacerdote, por causa dos falsos profetas, que não eram profetas de Deus, eram falsos profetas, quem ia pagar aqui era Jerusalém. Se tornará em montões de pedra e um monte desta casa em lugares altos de... Então, observe que os motivos aqui, os irmãos percebem que era violência, era corrupção, era suborno, né? Como Juscelia, era o sacerdote que não estava fazendo por amor, eram os profetas que estavam profetizando por dinheiro. Então havia uma corrupção geral aqui, social, havia violência. E a Deus, irmãos, ninguém engana. Aleluia. Portanto, por causa de vós, Sião será lavada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras. A Deus, irmãos, ninguém engana. Deus, ele adverte, Deus, ele fala, mas também Deus, ele vela pela sua palavra para se cumprir. E aí, nós vamos para Abacuque, pastor, capítulo 2, rapidinho aí, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Esse aqui é os motivos que levou o povo. Sobre a minha guarda estarei. É o capítulo 2. Pode deixar aí mesmo, vamos ler até o 4. E apresenta, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for. O 2, pastor. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão E tornar bem legível sobre tábuas para que a possa ler. O que correndo passa. O 3, pastor. Porque a visão é ainda É o para quatro. determinado. Não é esse de Abacuque. Não, Vê o 4, pastor. Não, capítulo 4. É o capítulo 4. É que tá no 2, é o 1. Não tem o 4, né? É o 3 então. 3. Põe no 1 para ver. Abacuque sabia que era 3. Ah, não tem errado. Oração do profeta. Vamos ver se não é o 4. É Abacuque 1. Põe o 2 no versículo 4 para ver. Eis que a sua alma se chama reta nele. Mas a justa pela sua carne. O que você está procurando?
Então, pastor, põe aí. Esse quadro. Por essa causa, achou. É um quadro. Por essa causa, a lei se afrouxa. E a sentença, o que acontece? Nunca sabe. Porque o que acontece? Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então os irmãos percebem que Jeremias, Miqueias, Abacuque contemporâneo, ele começa a citar os motivos ali que provavelmente levariam o povo para a Babilônia. O próximo pastor. Não, que a gente já foi para o 4, né? Foi. Tinha que. Era o 3. Volta mais um. Aí. O Pedro que viu o profeta Abacuque 2. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? gritarei? Violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. E aí nós lemos aí, por essa causa as leis se afrouxam e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, era corrupção, tanto da parte do rei, sacerdote, profeta, havia ali uma violência, ele está dizendo, o povo aqui que está clamando aí, né? Ele está Isso. clamando aí, dizendo porque a lei se afrouxa, porque a lei, eles estão botando a lei do jeito que eles querem. Isso. E a sentença nunca sai a sentença para o ímpio. Isso. Para o que é injusto. Porque o ímpio cerca o justo. E sai o juízo pervertido. Quer dizer, a sentença sempre sai errada. Agora, para o inocente em vez de ser para o culpado. Isso. Então nós vimos aqui que nós tínhamos a corrupção, nós tínhamos a violência, mas também tínhamos a idolatria. Isso. Vamos ver, pastor Jeremias, vamos correr para apresentar tempo. Jeremias capítulo 2, verso 5. Vamos lá? Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Então, Deus ele pergunta aqui, que injustiça o povo achou vossos pais em mim, para se afastarem? Você sabia que isso aí prova que Deus tem um sentimento tão grande, Isso. né? Eu sabia que Deus ele é muito sensível. Uma palavra dessa daí, você pode imaginar a sensibilidade que há em Deus. Tornando-se leviano. Aí vamos para o versículo 7, pastor. Vamos lá. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Então, os irmãos observem que o povo virou as costas para Deus. Deus, ele introduziu o povo ali numa terra boa. Deus havia falado para Abraão que o povo não ia dar uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Mas quando o povo é introduzido ali na terra fértil para comer o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrasse, o que é que o povo fez? Contaminaram a terra, adoraram a outro Deus, cultuaram a outro Deus, deram as costas para Deus. E quando nós vemos, pastor, no versículo de número 11, o que é que Deus diz? E houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Então, olha como Deus fala para o povo. Houve uma outra nação. Deus estava querendo dizer que as nações que eram pagãs eram fiéis aos seus deuses. Não é? Nenhuma nação trocava, eles continuavam cultuando. Fiel mesmo que eles fossem Deus. Fiel mesmo se
Então, olha a idolatria aqui. O povo trocou a glória de Deus, deixou de cultuar um Deus que tudo pode para cultuar um Deus que nada poderiam fazer por eles. Deus maravilhoso. Nós temos agora Jeremias 23:14, pastor, para... Meu Deus. Olha como Deus compara o pecado. Jeremias 23, 14, é esse mesmo? Pode ler, irmãos. Mas nós, profetas de Jerusalém, vejam uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Olha como Deus comparou os Meu profetas aqui. Deus, misericórdia. Os pecados como semelhante ao pecado de Sodoma e e Gomorra. Gomorra. Só que aqui nós vemos motivo, teve injustiça social, violência, teve idolatria, só que Deus ele é bom todo o tempo, não é? Deus ele é misericordioso, Deus ele é bondoso. Muito cheio de misericórdia. E aí, pastor, nós vamos colocar aí Jeremias 38, 17 e 18. Os irmãos vão perceber que há uma bondade da parte de Deus. 38, é? Isso. Então, Jeremias disse a Zedequias: quem que falou? Assim diz quem? assim diz o Senhor. Quem? Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Então observe que primeiro Deus adverte, fala com o povo, né? Fala como o povo deveria prosseguir, mas quando a cidade, chega o momento da cidade ser cercada ou estar cercada já, Deus usa o profeta Jeremias para dizer ao rei Zedequias que ele precisava se entregar voluntariamente. Se ele se entregasse voluntariamente, ó, Deus ainda usava de misericórdia. viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverá tu e a tua Casa. Deus ele é bom todo o tempo. Mesmo o povo ali, ele sendo pecando contra Deus, Deus advertindo, mas quando Nabucodonosor sentia a cidade, cerca a cidade para que ele não morresse e a cidade não fosse queimada, Deus manda que ele se entregasse. No versículo 18 que diz: mas se não saíres, vamos lá, Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeiros, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então, se Zedequias agora foi advertido, Deus manda ele se entregar. Se ele não se entregasse, se ele tentasse fugir, ele ia ser entregue na mão dos príncipes da Babilônia. Então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos. Então primeiro Deus pede para ele se entregar, e fala: se ele não se entregasse, as consequências que iriam acontecer. E quando nós chegamos aqui, Jeremias 39, versículo 4 e 5, vamos ver o que fez o rei Zedequias aqui. Zedequias não tem gozo. Era temor do Moisés, vamos ver o que ele fez. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, então saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saíram pelo caminho da campina. Foi Segura. isso Então, que aconteceu com ele, né, com os filhos dele. ele precisava se entregar, mas ele disse: opa, vou fugir. E fugiu à noite, achando que, mas Deus já tinha falado, e a palavra de Deus ela não volta vazia. Aleluia. Deus ele cumpre, ele
rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate. E ali o rei da Babilônia o sentenciou. Foi ele aí que viu os 2 filhos dele serem mortos antes de morrer? Quando chega no versículo 6, vamos ver, pastor? O que fez aí, mãe Célia? E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia, todos os nobres de Judá. Foi esse aí mesmo. O 7. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Olha aí, que tristeza. Então, se ele tivesse, já vou encerrar aqui, tá? Desculpa, pastor me deu 5 ali. Se ele se entregasse e ouvisse, primeiro Deus advertiu sobre violência, sobre a idolatria, mas quando a cidade é sitiada, olha a bondade de Deus, pediu que ele se entregasse voluntariamente, porque não tinha mais jeito, o pecado já havia conduzido ele para aquela situação, só que para amenizar ele precisava se entregar, para que ele vivesse, a sua alma vivesse, Jerusalém não fosse, e aí ele fez tudo errado, não se entregou. Aí o que ele, Nabucodonosor fez, matou seus filhos na sua frente, não é? E ainda pegou, arrancou os olhos dele e levou preso para a cadeia de bronze, que é aquele negócio que bota aqui, né? isso. Só que aqui, Ele pastor, matou os nobres, né? isso, Os príncipes. matou isso. Só que agora, concluindo aqui, eu falei que eu não ia falar sobre o cativeiro, mas eu ia falar sobre as consequências. E aí vamos pôr Lamentações e encerramos aqui, pastor. Lamentações é Lamentações. Então, o que é que acontece agora quando o povo é levado cativo para a Babilônia? Lamentações, capítulo de número 5, pastor. Versículo 2. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Então, Jeremias, ele não foi levado cativo para a Babilônia, ele teve a opção de escolher, né? Escolher, foi. Então, ele viu esse acontecimento, viu a cidade ser queimada, viu o povo morrer, viu Judá ser conduzido para a Babilônia. E ele escreve aqui: a nossa herdade passou a estranho e as nossas casas a forasteiro. Quando chega no versículo de número 3, olha, outros somos sem pai, nossas mães são como viúvas. Quando chega no versículo 4, as nossas águas por dinheiro a bebemos. e por preço. Vem a nossa lei. Quando chega no versículo 5, Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços e estamos cansados e não temos descanso. versículo 8. Aos egípcios, 8. servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. Versículo 10. Nossa pele se enegreceu. Ixi, a bateria foi embora. Então a fome era tão grande que Jeremias fala que a pele do povo se enegreceu. Porque ficaram de tanto pegar sol, foi? A fome. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Versículo 11. Ficaram desidratados. Isso, versículo 11, pastor. Passaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá, Então as mulheres que ficaram ali, elas foram forçadas. a ser prostitutas. Então E as- forçaram as mulheres. Essa aqui foi a situação que passou, que ficou o povo ali na Babilônia. Mas eu queria voltar aqui para me encerrar no versículo, capítulo 4, versículo 5 e o versículo 10, e vamos encerrar. Capítulo 4. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Comia cocô, né? Segura. Então observe que aqueles que tinham a vida abastada, comida iguaria, comida fina, o que estavam comendo agora, mãe séria? Estavam comendo Esterco. esterco. Tudo isso, sabe, tem o caso do pecado, né? Por causa da desobediência. E quando chega no versículo 10, que eu vou encerrar aqui, pastor. As mãos das mulheres piedosas Olha que coisa terrível. seus próprios filhos
filhos serviram-lhe de alimentos na destruição da filha do meu povo. Essa passagem aí é que o profeta também, Obadias, fala, né? Isso. Que, Então, que enquanto eles estavam passando por isso, a descendência de Esaú, também ajudava a matar eles. isso. Sabe o que aconteceu aqui com Maria das Graças? As mulheres comiam seus próprios filhos, porque a fome era terrível. Elas brigavam com as outras. A fome era tão grande ali. E amanhã nós comemos. E Jeremias, ele presenciou isso e ele escreveu aqui que as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo, que foi Judá. Então, tudo isso aqui poderia ser evitado se o povo não entrasse pelo caminho da desobediência e desse ouvido à voz de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. Pastor Davi. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer a Juscelia Dias, Caio Vinícius, Daniel da Silva, Donizete Franco de Lima. Tiveram bastante pessoas ali assistindo o culto pela internet. Às vezes tem pouca gente aqui, mas do outro lado as pessoas estão assistindo. E isso é para glória de Deus, né? Quinta-feira, culto do círculo de oração. Domingo, escola bíblica dominical, às 16 horas em ponto. O presbítero Alisson vai dar 1 hora de aula e eu vou dar 1 hora de aula, tá? E provavelmente acho que quem vai ministrar a palavra, já avisando para se preparar, porque ela não gosta que eu avise em cima da hora, eu vou ver como que eu vou fazer, tá? Para decidir hoje quem que vai ministrar a palavra quinta e no domingo. Mas domingo você pode ministrar, né? Então tá bom, então domingo presbítero Alisson. E aí a Jocélia na quinta, né? Porque como eu estou sem carro, eu não vou poder buscar. Tá bom? Vamos orar. E o presbítero Alisson vai dar as bênçãos apostólicas. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença e queremos agradecer por mais um culto. Que eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que estão na internet e que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui para voltar para os seus lares, proteja e livre do mal. Dê uma noite abençoada, um sono maravilhoso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Estende as suas mãos. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: Amém! E se Deus é por nós, e agindo Deus, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, que em nome de Jesus está encerrado. Acabou.